Já quero dar uma boa tarde, as boas-vindas à Lady Lilás. Edna Maciel, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Hoje não tão lilás, combinando com o seu azul. Mas o espírito, a presença lilás, é sempre evidente. É lilás, né? E a unha também. Bom, Edna, vamos iniciar aqui a nossa conversa trazendo a informação de que após uma reunião com algumas lideranças do Progressistas e do PSDB, o ex-senador João Vicente Claudino confirmou a disposição para disputar o governo do estado do Piauí, Edna Maciel. A princípio, o nome colocado aí como cabeça dessa chapa de oposição vinha sendo o do senador e agora ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Para você, Edna, esta disposição declarada de João Vicente Claudino para disputar o governo do estado muda o cenário, as articulações políticas? Olha, é um nome que está sempre meio à política, acompanhamos aí, né? O nome dele está sempre sendo colocado, já foi candidato, enfim. Mas deve mudar um pouco o cenário, sim. Né? Deve mudar um pouco, porque, como você falou, o nome tão esperado e o nome mais cogitado, que era o de Ciro, agora está já como ministro, né, da Casa Civil. Então, nós vamos ver como é que as articulações vão ser feitas, como é que o nome vai ser colocado, se realmente tem chances, né? Já que a gente sabe da polarização no Estado. Enfim, eu acho que agora é tempo de observar, de ver as reais chances de sucesso em torno do nome. Agora, que é um nome conhecido, forte, que faz seus pares, que está sempre no meio político e tem uma história, é um nome a se considerar. Vamos ver o que vai acontecer aí nas cenas dos próximos capítulos. O que é fato é que João Vicente Claudino não entra em nenhuma disputa para ficar simplesmente como coadjuvante, né? Pelo contrário, é protagonista, é uma liderança presente, firme, que procura realmente se viabilizar em seus projetos. E essa ascensão do senador Ciro ao Ministério da Casa Civil provocou aí toda essa reanálise, essa mudança de contexto. Então, o presidente do Progressistas no Piauí, o deputado Júlio Arcoverde, já declarou que uma definição só deve ser apresentada no mês de janeiro do próximo ano. Mais uma vez temos que esperar, né? Esperar. Então, até janeiro, Ciro Nogueira deve estar lá na sua função de ministro. Enquanto isso, é o pré-candidato oficial da oposição aqui no estado do Piauí. Até lá, acredito, Edna, que pesquisas vão sendo realizadas e, como você colocou, os grupos vão medindo, aferindo essa aceitação dos nomes colocados à disposição para a disputa eleitoral, enfim, no próximo ano. Né, o nome vai sendo trabalhado, né, Eliezer? A gente está vendo muitos nomes sendo colocados, um na chapa majoritária, outros sendo especulados como vice, para os outros cargos também. Então, assim, eu acho que esses nomes, como surgiu agora diante dessa reorganização, né, do quadro aí, no caso do João Vicente Claudino e do ministro da Casa Civil, os nomes vão ter que ser trabalhados, a imprensa vai estar acompanhando, o eleitor e a eleitora também vão estar observando, e a gente vai vendo aí as articulações que ainda tem muita para ser feita daqui para o próximo ano. É verdade, os grupos estão se movimentando, o que é natural na política. É interessante ver também como a base governista trabalha para manter o projeto de sucessão do governador Wellington Dias, o que é considerado natural também. Esse ritmo pré-eleitoral já está bastante acelerado aqui no estado do Piauí. Os nomes estão tentando agregar visibilidade, notoriedade, se mostrar em sua capacidade à população. Enfim, o fato é que em política se vive um dia após o outro, né? A situação hoje é uma, o contexto é um, as variáveis estão aí colocadas, mas amanhã pode ser diferente, né? Então, os presidentes de partidos, pré-candidatos, eles são bastante amadurecidos nesse tipo de tratativa e vão deixar realmente para se comprometer
como candidatos, digamos assim, no período mais oportuno, mais próximo da eleição, é que vão se declarar. Ainda vai ser aberta a janela partidária aí para os pretensos candidatos a deputado, e isso vai mexer com a organização dos partidos. Alguns lembram que aguardam definições em relação à legislação eleitoral, que pode ser modificada também, aí é outra variável que pesa nesse contexto de definições. Enfim, o fato é que estão aí trabalhando e procurando se posicionar. O que não dá é para ficar apagado, isolado, sem mostrar realmente as intenções, as pretensões, por mais que não se comprometa exatamente agora, mas que se tenha condições de apresentar nomes, se apresentar de forma competitiva, Edna. Apresentar propostas, apresentar nomes. Quem não é visto não é lembrado, né? Eu acho que isso segue também para a política. A gente ouve tanta coisa nesses últimos dias, e tanto em nível local como federal, e acontecem numa velocidade tão grande, Eliezer, que a gente tem que acompanhar e correr para acompanhar. Embora falte tanto tempo, e a gente sempre faz essa pontuação, sabe que tem outras prioridades, ainda estamos lidando com uma pandemia, né? Temos aí correndo algumas CPIs, mas a gente vê que os políticos continuam se movimentando, nem que seja para botar fogo aí na fornalha, para jogar uma notícia para que a gente possa repercutir, discutir, e alguns com sérias propostas que a gente vai ver lá na frente o resultado que vai dar. Isso, Edna, e estamos falando aqui, no primeiro momento, de uma eleição estadual. O Piauí tem 224 municípios, é muita estrada para percorrer, são 3.200.000 habitantes que precisam desse contato com os candidatos para definir de alguma forma quem vão votar. Enfim, já é tempo realmente de trabalhar, de buscar se viabilizar junto a tantas bases, diversificadas bases eleitorais do estado do Piauí. Eu já posso dar o meu boa tarde ao João Magalhães? Já podemos aqui convidá-lo a esta conversa? Está chegando, está quase pronto o João Magalhães, vem participar aqui do nosso quadro Política do Dia. Está aí, né? Bom, então assim, vamos lá? Tá certo. Ainda estão em organização técnica aqui. Muito bem, ao vivo. Eu vi uma projeção interna ali do João Magalhães e aí eu me emocionei, viu, Edna? Igual ele chegou. Pronto. Mais um tempinho aí. Agora pode, pronto. Televisão é assim, é ao vivo. João Magalhães, editor de política do Jornal Dia, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Eliezer Rodrigues, Edna Maciel, boa tarde a vocês, boa tarde à audiência. Bom, João, nós estamos aqui analisando o contexto local da política, considerando essa disposição que veio à tona do ex-senador João Vicente em se candidatar ao governo do estado do Piauí. Nós temos um grupo de oposição que ele está integrando, a princípio até o momento o pré-candidato do grupo ao governo é o ministro Ciro Nogueira, mas aí está o João Vicente, colocado como opção nesse cenário pré-eleitoral. Qual a influência que esse fato representa para a política do Piauí? Olha, Eliezer, nos últimos dias, nas últimas semanas, a gente tem observado uma movimentação intensa e certas mudanças no campo da oposição ao governo do estado no Piauí. A primeira delas, e mais significativa, foi exatamente a ida do senador Ciro Nogueira ao Ministério da Casa Civil. Isso já o ocupa, pelo menos até janeiro ou até abril do ano que vem, espera-se, ocupa ele lá em Brasília, faz com que a sua agenda de trabalho aqui no Piauí fique bem mais restrita e adia os planos da oposição em repensar tudo isso, como ela vai definir sua campanha majoritária para o ano que vem. Sem dúvida nenhuma que a ida do senador Ciro Nogueira para o Ministério da Casa Civil altera o calendário, o cronograma das conversas entre os integrantes hoje da oposição. E agora a gente tem novamente o nome do ex-senador e empresário João Vicente Claudino, agora de fato se colocando à disposição da oposição para concorrer ao governo do estado ano que vem. Eu sempre digo que entre as marcas que a gente tem observado no nome de João Vicente Claudino, nas últimas eleições, fica um pouco de indefinição. O senador sempre ficou naquela de conversar com o governo,
conversar também com a oposição, até porque ele tem essa capacidade de diálogo que é muito grande, é uma liderança que conversa com todos os segmentos da política, mas agora, de fato, ele vem a público porque se reuniu com lideranças do PSDB, com lideranças do Progressistas, e a mensagem dele é bem clara: olha, estou à disposição para ser o candidato da oposição ano que vem. É claro que ele será procurado, a gente conhece o perfil do governador Wellington Dias, é claro que o Wellington Dias vai procurá-lo, é claro que uma conversa como essa tudo pode acontecer, mas João Vicente Claudino demonstra total disposição para ser um candidato de oposição ano que vem. Agora, isso vai passar sem dúvida nenhuma pelas conversas com o senador Ciro Nogueira, com a deputada Iracema Portela, com Silvio Mendes, que é outro nome no campo da oposição que pode concorrer a um cargo majoritário ano que vem. Isso altera o quadro, fortalece a oposição e coloca, sem dúvida nenhuma, mais alternativas para esse grupo, para ter que dialogar e definir suas estratégias para o ano que vem. Bom, só para confirmar, nós já temos aí em condições de exibir a fala do deputado Henrique Pires, Rafael? Já está no ponto? Pronto. Sabe por quê? Eu gostaria de analisar esse contexto de sucessão estadual, dos nomes que estão aí postos, de tantas especulações que acontecem, João Magalhães, caso se viabilize uma terceira via aqui no estado do Piauí. Vivemos, acredito que até um resultado da polarização nacional, simplesmente aí 2 grupos considerados fortes com candidatos, pré-candidatos competitivos. Mas eu quero apresentar aqui para vocês uma fala do deputado Henrique Pires, do MDB. O deputado está defendendo uma candidatura própria do partido. Vamos ouvi-lo. Deputado, ontem o secretário João Henrique defendeu novamente uma candidatura própria do MDB para o governo do estado. Como é que você avalia esse entendimento? O MDB tem um dos políticos mais fortes do estado, que é o Marcelo Castro. Defesa de candidatura própria no PMDB do Piauí, eu ganho até para o João Henrique, ganho para o João Henrique, para o Monsanto, eu ganho para todo mundo. Eu sou o único que defendi a candidatura própria desde que adentrei no partido até hoje. Porque em 2002 eu votei no Jonathan. Monsanto e um grupo já votou no governador Wellington Dias. Em 2006 eu fui para a convenção e votei no Monsanto. O João Henrique já estava lá com o governador Wellington. Então, nessa parte aí, eu sempre defenderei uma candidatura própria, como todo partido, que é partido, tem que defender. Esse nome seria o Marcelo Castro, senador? Fortíssimo, Marcelo Castro, deputado Temista dos Filhos, né? Nós temos que ouvir muito do doutor Pessoa, né? E hoje eu vou convidar o vice-prefeito Robert Rios para vir para o PMDB. Se rachar, rachou. Por quê? Por quê? Por que você vai escolher? Eu acho importante ele no partido. Vou pedir que ele se licencie em abril para ficar apto a disputar um cargo majoritário. Se rachar com o governador Wellington Dias, de federal ou estadual? Apesar de candidatura própria. A questão não é de rachar, não. O governador ele é um entusiasta do partido dos trabalhadores, tanto é que é imbatível, né, a sua capacidade política junto ao PT e dentro do Estado, mas o deputado Henrique Pires tem história dentro do PMDB e sempre defenderei com a candidatura própria. Agora, eu sou respeitador de decisão. O partido decidiu que não, como foi na eleição passada. Nós tentamos, não deu. Fomos juntos com o Wellington Dias e o nosso Marcelo para o Senado. Então, João Magalhães, algumas opções aí vislumbradas pelo deputado Henrique Pires, lideranças do MDB e até o vice-prefeito Robert Rios. Como é que você recebe essa defesa do deputado Henrique Pires aí em relação à candidatura própria do partido? Olha, Elias, eu separo essa fala do deputado Henrique Pires em duas partes, em 2 trechos. A primeira delas, realmente, Henrique Pires sempre está sendo coerente com o pensamento dele. É bom lembrar que ele, de fato, é um MDBista raiz, sempre defendeu o partido, inclusive nas eleições de 2020, se colocou como pré-candidato a prefeito de Teresina, conversou com lideranças neste sentido, mas quando viu que o candidato era doutor Pessoa, ele realmente abraçou o que o partido decidiu e de fato, encampou aí, participou das eleições de 2020 aqui em Teresina, apoiando o prefeito
prefeito eleito, agora gestor, Dr. Pessoa. Até aí tudo bem, é natural ele defender uma candidatura própria do MDB nas eleições majoritárias de 2020. Agora, o outro trecho que eu destaco é ele convidar Robert Rios para o partido. A gente sabe que Robert Rios é praticamente incontrolável. É muito difícil ele convidar Robert Rios para o MDB, dizendo, olha, nós temos esse projeto, nós temos esse pensamento, e lá na frente querer controlar o pensamento do vice-prefeito, porque de fato a gente conhece o perfil, o histórico de Robert Rios na política, ele sempre fala o que quer, e então é um político muito difícil de ser alinhado a projetos envolvendo um partido tão grande como o MDB. É bom lembrar que o MDB tem várias correntes ali, e hoje é um pensamento majoritário dentro do partido de que o MDB deve indicar o vice numa chapa governista ano que vem. Não é à toa que se fala no nome do deputado Temístocles Filho, é porque de fato há algo conversado, há algo dialogado e até definido neste sentido de que a reivindicação do MDB ano que vem é ter o candidato a vice-governador na chapa governista, e esse nome é o do deputado Temístocles Filho, mas agora aparece aí então o deputado Henrique Pires com um novo cenário, né? Imagina então o MDB lutando para ter um candidato a governador. Isso influencia e prejudica, sem dúvida nenhuma, o pensamento do próprio governador Wellington Dias, que está lá tentando montar sua chapa com tranquilidade, dialogando com todo mundo, e não espera ter essa reação do MDB, principalmente com uma possível, ou pelo menos com esse convite para que Robert Rios filie-se ao partido. Afinal de contas, isso já juntaria aí um agrupamento político que seria muito heterogêneo, vamos dizer assim, e com certeza traria muitas dificuldades para a base governista ano que vem. Essa última fala do deputado Henrique Pires, quando ele cita o deputado Robert Rios, fala assim de quem está, de certa forma, um pouco magoado com o governo do Estado. Não sei se ele tem esses motivos, mas deixa transparecer isso. É claro que ele está pensando no MDB, mas a partir do momento em que ele convida Robert Rios para se filiar ao partido, ele parece que não quer criar um clima de paz, não. Ele quer criar mesmo um atrito, uma confusão, pelo menos é essa imagem que esse ato de convidar Robert Rios projeta. É realmente muito intrigante ver o mesmo MDB que pede apoio para lançar chapa proporcional, ali junto com o governo do Estado, diz que vai lançar candidato próprio. Então isso realmente traz uma confusão. Mas assim, Edna Maciel, eu observei no início da fala do deputado Henrique Pires uma preocupação em manter o partido unido. Ele fez aí um resgate de eleições em que dissensões acabaram acontecendo por falta de unanimidade, consenso em torno de um apoio, de uma candidatura. Ter um nome próprio representaria, na sua opinião, esta segurança ao MDB de que o partido não iria se dividir na campanha eleitoral? Olha, é uma fala muito importante, significativa, e realmente dá para pensar, né? Dá para parar para pensar, afinal, qual foi a mensagem lançada. E eu lembrei até do livro aqui, parece que ele quer botar fogo no parquinho. Quando você diz aí quando você acaba de dizer que realmente o colega João Magalhães, que essa segunda fala, ela é uma fala muito emblemática, porque assim, na minha leitura, Eliezer, realmente, o governador Wellington Dias, com o perfil que tem, Temístocles com o perfil que tem, e todo o histórico do PMDB, que o próprio Henrique Pires citou aí vários nomes, e ele é um MDBista raiz, né, como a gente já falou aqui, não dá para pensar na altura do campeonato que o nome será lançado dessa forma, que Temístocles sairia para ser o presidente da Assembleia, tem todo o perfil, poderia perfeitamente concorrer a ser cabeça de chapa, mas o que a gente vê e o que a gente comenta e analisa até hoje é que a dobradinha dele como vice seria mais, vamos dizer assim, correria mais de acordo com que as águas estão rolando. Mas é claro que o partido pode sim querer ter o seu próprio candidato, né? Não fazer essa dobradinha tão óbvia. E se essa fala foi para dar um cutucão ou para mandar uma mensagem por insatisfação,
a gente vai perceber em outras falas, como a gente vinha dizendo anteriormente, que devem surgir daqui para 2022. Não só para botar fogo no parquinho, mas para dar um aviso, mandar uma mensagem, olha, quem sabe a gente também tem chance de chegar lá e ganhar dessa forma. Agora, você viu que depois ele disse que ele é uma pessoa que é bem equilibrada, ponderada, dependendo do que o partido designar, assim ele vai seguir. E temos que destacar também que o vice-prefeito Robert Rios, já de algum tempo, tem defendido esta candidatura de terceira via. Será se ele será esse nome? Então, é esperar ponto de realmente. Interrogação. Eu não toquei no nome do Robert Rios, mas a gente mesmo também sempre fala aqui, assim como a gente fala de determinados perfis políticos, realmente o nome do Robert Rios é um nome forte, a gente sabe da trajetória dele, tem todo um histórico, agora que realmente é difícil imaginar ele seguindo esse perfil, seguindo a orientação, seguindo, enfim, uma linha, é meio difícil. A gente sabe como ele é, então eu não imagino muito ainda essa casadinha, não. Bom, vamos dar andamento aqui ao nosso quadro Política do Dia, repercutindo uma fala do vereador Edson Melo, do PSDB, que lamenta, meus amigos, sabe o quê? A paralisação de obras sob a responsabilidade da Prefeitura de Teresina e a consequente desorganização da gestão. Vamos ouvi-lo. Acho que a Prefeitura ainda, o seu corpo de gestão ainda não engrenou. É natural que todo início de gestão, certo, tenha esses problemas, mas já foram 8 meses. Algumas obras que a construtora entregou, porque não tem interesse na obra, já tinha dado tempo de se passar para uma segunda, já tinha dado tempo até de se fazer uma nova licitação. Sim. Então não está vendo, tá vendo uma falta de entrosamento e de resultados dessa equipe que assumiu a prefeitura. Quais obras que você destacaria desse início de gestão que enfrentam dificuldades para serem concluídas? Está bem claro, a Marginal Sul, o viaduto da Tabuleta, a Avenida Ulisses Marques, a Ponte João Claudino, que liga a Zona Leste à Zona Norte, isso para citar só as grandes obras, tá? Com relação às pequenas, tem inúmeras obras, inclusive obras de emendas parlamentares e pequenas obras do orçamento que foram paralisadas e até agora não se teve um caminho, uma solução. Nós tivemos 2 reformas administrativas nessa casa, muitas mudanças no primeiro escalão. Você acha que essa inconsistência no primeiro escalão, troca de secretários constantes, prejudica essa engrenagem da administração, como você dizia? Eu acho que em alguns setores da gestão tem gente qualificada, mas às vezes com pouca experiência administrativa, certo? Então isso é normal em uma nova equipe, certo? Só que nós estamos com muito tempo e eu faço a cobrança como vereador de oposição. João Magalhães, nós sabemos que execução de obras representam não só o objetivo final, que é a melhoria da qualidade de vida da população, mas enquanto as obras estão acontecendo, ali se tem uma cadeia produtiva, a construção civil é movimentada, mão de obra ali recebendo rendimentos através daquele serviço prestado, enfim, tudo isso tem sido paralisado pela gestão da Prefeitura de Teresina e nós estamos falando de obras iniciadas, projetadas pela gestão anterior. É uma falta de compromisso muito grande com a população. Sem dúvida nenhuma, Eliezer. Como você bem ressaltou, uma obra pública, quando ela é entregue à população, é um benefício que vai ser ali, vamos dizer, para todos sempre. É uma rua construída, é uma obra de asfalto, a construção de uma avenida, a construção de uma ponte, enfim, a cidade toda ganha com isso. Enquanto a obra está sendo executada, há geração de emprego e renda, sem dúvida nenhuma, para toda a população, para aqueles trabalhadores ali de forma direta e, claro, indiretamente para todas as famílias, de todos os envolvidos naquele processo de construção. E uma obra pública, ela deveria ter começo, meio e fim. Mas, infelizmente, há uma falta de planejamento que faça com que as obras públicas cumpram um cronograma. A coisa mais difícil é a gente ver o cronograma de uma obra pública ser cumprido fielmente.
E agora em Teresina a gente vivencia um cenário pior ainda, porque essas obras paralisadas no final do ano passado, elas já houve tempo suficiente para que o município se planejasse, elencasse ali as prioridades. São dezenas de obras paradas, pois vamos eleger então aquelas que são prioritárias para o município, mas nem essas foram sequer retomadas. Então, enquanto isso, a gente vê uma população que não recebe aquele equipamento público, portanto não usufrui desses benefícios, a população ali mais de perto das obras sofrendo com os transtornos, porque a gente sabe que o desenvolver de uma obra pública lhe traz um prejuízo a moradores daquela região. Eu cito, por exemplo, o caso da Ulisses Marques. A população que mora ali ao entorno reclama da falta de iluminação, reclama do verdadeiro cenário de abandono que aquela região ali passa. Então, sem dúvida nenhuma, são prejuízos muito grandes à população, à sociedade. É dinheiro público que vem sendo desperdiçado, porque à medida em que o tempo passa, aqueles recursos que já foram investidos, eles não foram, de fato, eles não trouxeram ainda para a população nenhum resultado positivo. Então, obra parada traz esse prejuízo. Então, sem dúvida nenhuma, demonstra uma administração, uma gestão pública municipal que não foi capaz sequer de retomar as obras que estavam em andamento e que foram paralisadas no final do ano passado. E o que é pior, não há uma previsão para que isso ocorra a curto prazo. Se a gente pelo menos tivesse um retorno do poder público municipal dizendo, olha, as obras estão paralisadas, mas agora, nesse mês, nesta semana, elas vão ser retomadas. Isso não há nenhuma perspectiva disso. O poder público municipal está perdido e já se passaram 8 meses, tempo suficiente para qualquer gestor público se encontrar, ter consciência do papel que ocupa, da responsabilidade que ele possui, mas até o momento, por pura ineficiência, por pura falta de controle e de comando, a gestão caminha assim, sem um lugar definido. E quanto isso, sem dúvida nenhuma, a população é bastante prejudicada. Pois é, destacar que gestão pública se faz com projetos. O dinheiro público ele é direcionado a partir dos projetos que são apresentados. E os projetos eles devem ser muito bem elaborados. Em cada projeto se tem o valor estimado para aquela obra, a descrição exata do que vai ser feito, com todos os seus objetivos, a captação e direcionamento de recursos públicos, se vem algum aporte do governo do estado ou do governo federal, enfim, projeto é algo muito criterioso. A gestão anterior deixou aí um conjunto de obras já encaminhadas, com recursos garantidos, e a gestão atual não consegue sequer dar andamento. Isso traz uma desesperança muito grande, um sentimento de tristeza realmente, Edna, a população que confiou, elegeu uma gestão acreditando no avanço. E numa mudança, né, Eliezer? Se falou muito em mudança. É lamentável que a falta de organização, de comunicação, de planejamento, de interação, enfim, de sintonia também, nos traga esse quadro. Estamos chegando aí perto do aniversário da cidade, quem sabe, né? Nós teremos anúncios de conclusões ou de continuidade das obras. É lamentável porque perde-se tempo, perde-se dinheiro e a dignidade vai lá para baixo. Num tempo de pandemia e de preocupação com outras doenças, nós temos obras que podem provocar também, além da saúde mental do teresinense, né, que já está, e do piauiense, de todos nós que já está muito prejudicada, ainda causar outras doenças, porque é poeira, quando é época de chuva é lama, o incômodo para quem já tem uma cidade que não precisa ser cadeirante, nem ter nenhum problema para se ver, um outro problema mais grave para se ver que é difícil caminhar pela cidade, pelas calçadas, pelas ruas. Então, assim, chegamos em 8 meses, 9 meses simboliza um período gestacional, nascimento. Vamos ver se nos 9 meses nós teremos notícias melhores, e nós aqui do Sistema Dia de Comunicação torcemos por essa cidade, e torcemos mesmo que tenhamos dias melhores para esse povo que já está tão sofrido só nesse problema emblemático do ir e vir.
Edna e Eliezer, só para complementar um pouco da avaliação da gente, é bom lembrar que obras de grande porte, obras estruturantes, elas nunca são construídas normalmente com recurso próprio da prefeitura. Normalmente são recursos que vêm de operações de crédito, de empréstimo, enfim, de parcerias, seja com o governo federal ou com instituições financeiras, com bancos nacionais ou internacionais. E aí é que a gente vê um grande gargalo, porque a liberação desses recursos para outras etapas, ele demanda projeto, ele demanda organização e planejamento. E aí a população de Teresina deve se preocupar bastante, porque se essas obras não foram retomadas até agora, significa dizer que a prefeitura não tem tido a competência técnica, a eficiência de destravar esses recursos, da chegada de mais recursos, ou porque não prestou conta do que já foi feito, ou porque não tem conseguido apresentar os projetos que tenham viabilidade, que demonstrem uma viabilidade técnica, uma viabilidade financeira. Portanto, é realmente um cenário, ninguém aqui está querendo ser pintado de pessimista, mas com 8 meses a prefeitura não é capaz sequer de retomar uma obra que já vinha sendo encaminhada. Isso demonstra que a gente não deve ter esperança de que esse cenário mude rapidamente. A gente queria até, como você disse, Teresina está no seu mês de aniversário, o ideal e o que a gente estava acostumado era ver anúncios de obras sendo entregues à população, e nesse ano totalmente diferente. Pelo contrário, a gente tendo que lamentar que obras importantes estão paralisadas, levando prejuízo a toda a população e, claro, demonstrando aí essa falta de comando, essa falta de competência técnica em retomar obras que vinham sendo já executadas. Lamentável e verídica essa situação. Bom, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve vir ao Piauí na próxima terça-feira, dia 17. Vamos ouvir o vereador Dudu do PT sobre o assunto. Deve ter um encontro com os estudantes, deve ter um encontro com liderança, deve participar de algumas inaugurações do próprio Piauí. Ainda está sendo feito o ajuste da agenda, mas o fato é, o principal objetivo da vinda do presidente Lula, desse presidente Lula, é de fazer um diálogo, é desse país ser pacificado, é da gente ter a normalidade das instituições trabalhando na democracia como deve ser, que é com sua harmonia mais pacificada. Então nós não podemos vivenciar esse clima de guerra que nós temos hoje no Brasil. É um clima que deixa a população e todos nós inseguros. Isso é ruim para a economia, é ruim para todos nós. E o presidente Lula tem esse papel de, como ex-presidente desse país, militante desse país, está levando essa mensagem para o Brasil todo. E para nós aqui é uma satisfação. Eu tive a satisfação de ser o autor do pedido do título de cidadania teresinense. E ter o cidadão teresinense como Lula nos visitando nos honra muito e nos enriquece muito. Você acha que fortalece a pré-campanha do secretário Rafael Fonteles, a presença do ex-presidente Lula, acompanhando a inauguração de obras pelo Estado com ele? Eu não tenho dúvida que o presidente Lula fortalece a qualquer um pela sua robustez e pelo seu carisma. E com certeza o nosso pré-candidato Rafael, com a presença do presidente Lula, com certeza a gente tem mais ainda a certeza de que teremos o nosso também pré-candidato Lula nessa campanha em 22. Edna Maciel, PT, mobilizado, entusiasmado com a presença de Lula no Piauí. Pois desde que o nome de Lula voltou à baila, né? A gente que fala aqui está sempre comentando também da campanha antipetista que houve nos últimos tempos e que abalou a estrutura do partido. Quando o nome de Lula volta a aparecer, seu nome volta a aparecer como possível candidato, ou já podemos falar assim, né? Como o nome da sua pré-candidatura para disputar a presidência da República. É claro que as bases do partido, é óbvio que a militância vai se animar, né? Vamos ver como vai ser essa visita com esses grupos importantes em que vão ser conversadas e certamente já as propostas para a campanha, para as próximas campanhas, né? Os nomes que poderão sair em nível estadual, federal, nacional. Acho que será uma oportunidade realmente. O governador Wellington Dias, que é um exímio articulista, deverá também estar amarrando algumas situações
né? E também, é lógico, reforçando a candidatura no interior do Estado, em todos os seus patamares. Então, é claro que essa vinda do ex-presidente Lula, logo após aí o aniversário de Teresina, que é dia 16, né? Ele vem no dia 17, vai mexer e balançar com a militância, e esperamos que também continuemos nos preocupando com a pandemia, com a aglomeração e com os cuidados que o ex-presidente até tem demonstrado ter nas suas movimentações aí já, as primeiras movimentações em relação a 2022, a campanha, ao marketing, enfim, a tudo que envolve essa expectativa para o próximo ano. João, nós estamos falando de um ex-presidente e podemos dizer agora um presidenciável. É sempre uma presença marcante em qualquer estado. No Piauí, um dos seus maiores redutos, não seria diferente. Sem dúvida nenhuma. No cenário nacional, a gente caminha aí para esse cenário polarizado entre uma candidatura da situação do presidente Jair Bolsonaro, querendo ou não, é pré-candidato à reeleição, e pela oposição, a gente tem, sem dúvida nenhuma, no ex-presidente Lula o principal nome, o nome mais forte, até porque governou o país recentemente, saiu com uma popularidade em alta. Em 2018, o Partido dos Trabalhadores conseguiu formar ali uma chapa bastante competitiva, que perdeu as eleições, mas teve uma votação muito expressiva, e agora o então pré-candidato também a presidente começa aí a se movimentar e retorna ao Piauí, um estado em que ele sempre teve uma aprovação muito boa. Acredito que a tônica da passagem dele aqui pelo estado vai ser exatamente essa, se reunindo com os movimentos sociais, colocando o seu discurso para a população, com certeza aí resgatando principalmente a questão social, os investimentos que ele fez durante o seu governo, se preparando também para atacar a atual gestão, principalmente no controle, no comando aí dessa pandemia. Ninguém pode negar que o Brasil traz números ruins em comparação a outros países. Isso, com certeza, será utilizado na campanha eleitoral, no discurso, nas narrativas políticas, e o ex-presidente Lula deve tratar disso também no Piauí e, claro, acompanhado, então, do governador Wellington Dias, do próprio Rafael Fonteles, que é o pré-candidato também do Partido dos Trabalhadores na eleição majoritária ano que vem. Enfim, é uma festa do Partido dos Trabalhadores em que o objetivo é exatamente esse, fortalecer seu discurso em uma região em que ele tem normalmente uma alta popularidade e aproveitar o cenário nacional para criticar o governo federal, para criticar o presidente Jair Bolsonaro sobre os diversos temas da administração pública federal. Muito bem. Rafael, eu vou pular aqui a ordem do espelho, pedir para a gente mostrar uma fotografia em que aparece a superintendente de parcerias, exatamente, a superintendente de parcerias e concessões do Piauí, Viviane Moura, reunida aí, sendo recepcionada pelo deputado Francisco Lima, presidente do PT no Piauí. Estamos falando dessa agenda do ex-presidente Lula, da movimentação, do entusiasmo do Partido dos Trabalhadores, e aí a sigla a nível estadual, trabalhando como tantos outros partidos, para trazer lideranças fortes para comporem chapas proporcionais ano que vem. Por que essa imagem chama tanto a atenção, João Magalhães? Ontem nós tratamos aqui da filiação da superintendente Viviane Moura ao Solidariedade de Evaldo Gomes. E hoje nós recebemos essa fotografia que assume a possibilidade de Viviane Moura de ingressar nos quadros do Partido dos Trabalhadores. Assim, é um pouco intrigante de se analisar esse tipo de situação. Alguém recém-filiado a um partido conversando com outra sigla. Será que partido não tem mais significado no Brasil, João Magalhães? Olha, Eliezer, primeiro isso demonstra que Viviane Moura, a filiação de Viviane Moura é buscada aí por vários partidos. Ela, sem dúvida nenhuma, a gente até comentou isso aqui ontem, representa um modelo administrativo, alguém que tem experiência na gestão pública e que tem demonstrado números positivos à frente dos seus projetos. Afinal de contas, no Piauí há bons exemplos de parcerias público-privadas e eles são coordenados aí por Viviane Moura. A gente sabe que ela sempre foi
sempre foi, historicamente, politicamente ligada ao governador Wellington Dias. E a gente também sabe que o deputado Evaldo Gomes é furão, ele é articulador, ele busca aquelas alianças, aqueles nomes que se destacam para filiar o seu partido, no caso, atualmente, Solidariedade. Foi assim que ele foi em busca desse diálogo com Viviane Moura, sem dúvida nenhuma, apresentando lá os números, apresentando as projeções para as eleições do ano que vem. Então, hoje foi dia do Partido dos Trabalhadores correr atrás desse prejuízo, já que viu lá que repercutiu bastante essa possível filiação de Viviane Moura ao Solidariedade. Foi a vez agora do Partido dos Trabalhadores ir lá conversar com ela e dizer: olha, você faz parte do projeto do governador Wellington Dias, então é interessante que você venha ao Partido dos Trabalhadores, que é o partido do governador. Isso, sem dúvida nenhuma, a gente sabe do esforço que os partidos estão fazendo e devem fazer para formar chapas competitivas ano que vem. Há legislação que obriga os partidos a se fortalecerem, principalmente no que diz respeito às cotas, né, femininas, às cotas de mulheres, de candidaturas de mulheres. Então, sem dúvida nenhuma, o deputado Evaldo Gomes saiu na frente nessa articulação, mas agora o PT, através do seu presidente, através do deputado Francisco Lima, corre atrás do prejuízo, querendo, claro, fortalecer também o partido, principalmente na busca por vagas na Câmara Federal. Viviane Moura, bastante cortejada, Edna Maciel. Os presidentes de partido têm disputado aí uma foto com a mulher. Ora, inteligente, mulher articulada, com prêmios aí pela PPP, né? Vem fazendo um trabalho, vem se destacando mesmo nessa questão da gestão público-privada, numa casadinha com o governo Wellington Dias. E eu estava aqui pensando na expressão que o meu colega Jonas usou, meu colega João Magalhães usou, correr atrás do prejuízo, né? Porque o presidente do partido, né, e, enfim, vendo todo esse cortejo, como você diz, Eliezer, já vem puxar a Viviane, vamos dizer assim, bem no popular, superintendente, para o seu lado. É até um caminho natural, né? Então, se não houve convite antes, se não houve essa conversa antes, ou esse assédio no bom sentido, outro partido irá fazer, né? E se ela tiver mais em comum, mesmo estando na gestão do governador, corre o risco dela também ir para outro partido. Então, acho que é um caminho natural das coisas, inclusive por conta do último acontecimento, dela ser convidada. E é assim que vai ser daqui para frente. Todo mundo de olho, todo mundo correndo atrás e procurando se juntar com nomes, né, representativos que imagina-se que vão ganhar ainda mais eleitores, mais votos, e com o trabalho feito, e muito bom que seja também uma mulher, uma representatividade, né, que a gente está precisando e muito, não só ali para ter as cotas, mas realmente para concorrer, para se candidatar, enfim. Então, eu acho que é viável e agora só depende dela, né? Verdade. Rapidinho, João Magalhães, 30 segundos. Tá certo. Só dizer que isso é um exemplo de que há muita coisa ainda para ser discutida, que até quem se filiar agora a um partido pode chegar lá em março e optar por outro, né? O calendário eleitoral ainda dá esse tempo para todo mundo pensar bastante. Isso mostra que as articulações de hoje podem servir apenas para hoje e amanhã a gente já está num cenário diferente, porque ainda há muita água para rolar por baixo dessa ponte da política. Com certeza. Política é assim. João Magalhães, muito obrigado pela sua participação. Por nada, Eliezer, boa tarde para você, boa tarde para a Edna, boa tarde ao telespectador. Edna Maciel, a Lady Lilás, boa tarde, até amanhã. Boa tarde, muito obrigada e até amanhã. Política do dia.